falar aos nossos corações. Fique aí ligadinho, compartilhe com 12 pessoas, para que a palavra do Senhor venha entrar em todos os lares. E também eu convido a você a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, aperte o sininho também, para que você venha receber as notificações, e espalhe aí, para que nós possamos alcançar um número bem grande no nosso canal. Amém? Visto Igor? Graças a paz, Igreja do Avivamento. Abra sua Bíblia aí. Boa noite a você que está do seu lado. É muito bom estar com você nessa noite. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 3, versículo de número 21 em diante. Diz-nos a palavra do Senhor: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ora, onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Deixe aí aberta aí sua Bíblia, aí em Romanos capítulo 3. Talvez você ainda não, nesse tempo aí, talvez você não tenha conseguido abrir o texto, mas nós vamos refletir sobre essa passagem, sobre esse escrito do apóstolo Paulo nessa noite. E eu quero falar com você sobre a lei da fé. O apóstolo Paulo ele diz aqui no versículo de número 27: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Tudo que acontece, tudo que há no nosso mundo, ele é organizado por leis. Nós temos leis físicas, que regem todo o cosmos. Nós temos leis naturais. E a organização do nosso convívio social também é organizado por leis. Por quê? Porque tudo dentro daquilo que Deus criou está organizado, está ajustado por intermédio de leis. E aí você me diz: mas eu não entendo bem com relação a isso. Eu vou te explicar um pouco. Assim como nas leis humanas, as leis são para todos, mas não são aplicáveis a todos. Quero te explicar um exemplo. Você está casado, quem é casado, a partir do momento que você casa, que você vai lá diante do juiz de paz e celebra o matrimônio, você faz parte de uma nova lei. Você está debaixo da lei do matrimônio, onde tudo aquilo que você for fazer de negociação, por exemplo, dos seus bens, dependendo do regime de casamento que você tiver, você deverá ter a autorização do seu cônjuge. Então, um outro exemplo, quando você pega o seu carro, quando você vai dirigir, você vai lá, primeiro você tem que tirar sua CNH, Você tira sua CNH, e a partir do momento que você senta dentro do seu carro e começa a dirigir, você ali está debaixo de uma lei, que é o Código Nacional de Trânsito, Então, tudo aquilo que você fizer ali dentro do seu carro, você deverá responder pelo quê? Debaixo daquela lei específica, está voltada
a organização do trânsito. Da mesma forma, quando você vai fazer uma compra, quando você compra lá o seu celular, quando você compra qualquer tipo de bem, você está debaixo de uma nova lei. Você entra ali debaixo de uma lei, que é o Código do Consumidor, aqui no Brasil, por exemplo. Então, assim, nós estamos em um mundo que é organizado por leis. E a Bíblia, quando ela aborda a temática lei, nós temos dois tipos de leis, que são essas leis humanas, que nos organizam enquanto sociedade, e a Torá. Então, às vezes nós confundimos, né? Às vezes as pessoas até confundem, né, com relação ao tempo da lei, a aplicação da lei, da Torá, e das leis comuns. Lei em hebraico é hok, que significa regulamento, lei, ordenança, decreto, costume, organização. Em grego, como aparece nesse texto aqui, qual é a lei que nos justifica diante de Deus? Que tipo de lei é que exclui essa jactância? Que não é das obras, que não está pautada em obras, que não está pautada em méritos nossos. É nomos, a palavra primária que vem de nemo, né? Igual do peixe lá, do Procurando Nemo. A palavra grega aqui é nomos, que é uma palavra primária derivada de nemo, que quer dizer dividir entre, repartir, distribuir, ou seja, aquilo que é comum a determinado grupo de pessoas ou seres. O apóstolo Paulo, dentro dessa carta, ele está falando sobre salvação, sobre a nossa participação dentro do reino de Deus. E no capítulo 3, como nós vemos aqui, nós vemos que nós fazemos parte, nós estamos debaixo de uma lei. Mesmo quando você aceita Jesus, você está debaixo de uma lei. Qual lei? A lei das obras, ou a lei meritória, como era no tempo da lei, como no tempo do Antigo Testamento? Não, mas debaixo da lei da fé. E eu quero refletir com você nessa noite sobre alguns aspectos dessa lei da fé. Fé aqui não é somente a fidelidade, como nós estamos acostumados, ou a fé de acreditar, mas uma fé de confiança, uma fé de depositar em alguém uma confiança que entrega, que deposita algo, que coloca na mão do outro aquilo que de precioso que tem nas suas mãos. Em Abacuque 2,4, nós vemos um texto que diz assim, o Senhor diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O apóstolo Paulo, no começo dessa carta, ele usa esse mesmo texto. Ele está falando sobre salvação. Capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Karl Barth, que é um dos maiores teólogos da nossa época, ele faz uma interpretação que para mim ela é muito importante para nós hoje, porque nós temos uma geração que tem muita confusão com relação ao que é graça. Quando nós falamos sobre a salvação, nós logo vinculamos isso à graça. E falar sobre a lei da fé é falar sobre esse tempo, falar sobre esse maravilhoso tempo que é o tempo da graça.
o tempo que nós vivemos hoje, o tempo em que as portas do reino de Deus estão escancaradas para nós, estão escancaradas para vocês, estão abertas para você e eu. Ele diz o seguinte, ele traz a reflexão no seguinte, no texto de Abacuque, no capítulo 2 que eu li aqui, onde diz lá que o justo viverá pela sua fé. Quem está falando lá no texto de Abacuque 2, se você quiser acompanhar lá comigo, quem está falando não é o profeta, mas Deus falando por intermédio do profeta, onde ele diz assim, o Senhor diz para o profeta, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Calbart traz a reflexão do seguinte, de que como quem está falando aqui é Deus, a tradução desse texto aqui, e o que muda muito para nós hoje, a tradução do texto é: o justo, pela minha fidelidade, viverá. Isso muda completamente a nossa leitura do texto, porque quando nós lemos que o justo, pela sua fé, viverá, nós podemos dizer que a salvação estaria vinculada aos méritos humanos, a uma decisão humana de que, olha, como eu sou bom, como eu sou inteligente, eu escolhi o melhor caminho, o caminho da salvação. Quando nós lemos essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e quando o Senhor fala por intermédio dela para as nossas vidas, nós vamos ver que no capítulo 5 o apóstolo Paulo ele aborda aquelas pessoas e diz assim: olha, nisso consiste o amor de Deus, nisso revela-se o amor de Deus, a sua vida e a minha vida, em que nós não amamos Ele primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Foi Ele que primeiro se revelou para nós, foi Ele que primeiro fez a proposta a nós, para depois nós andarmos na direção dEle. Foi o amor dEle que se manifestou para nós, trazendo salvação. Foi o amor de Deus que se manifestou na tua direção, meu querido. É o amor de Deus que quer se manifestar na tua direção, levando salvação para a tua vida e para a tua casa. Então a lei da fé, eu quero que você entenda isso. A lei da fé não é algo novo. A lei da fé é anterior à nossa criação, porque a lei da fé está vinculada à liberdade, porque o tempo da graça é um tempo de liberdade. Você está debaixo de um tempo, você está em um tempo onde você não precisa mais seguir aqueles preceitos religiosos lá do Antigo Testamento, de certos rituais, de tantas ritualísticas que muitas vezes nos afastavam de Deus e que te afastam de Deus. Porque se você servir a Deus obedecendo uma ritualística, isso não é relacionamento. Relacionamento é espontaneidade, né? O amor faz essa proposta. O amor não se impõe, o amor se propõe. Então a lei da fé é aquele relacionamento lá do Éden, e anterior ainda ao Éden é o relacionamento de Deus com todo o reino dele. A lei da fé vai falar que Deus criou tudo que existe por essa fé. É isso que diz lá em Apocalipse capítulo 3, capítulo 11, no versículo 3, que pela fé nós entendemos que tudo que existe foi criado por Deus. Tudo que há foi ordenado por Ele. O apóstolo, meditando sobre isso, o apóstolo Tiago, ele diz assim, que nós haveremos de sermos julgados pela lei da liberdade. Olha só que legal.
1 Tiago, capítulo 2 de Tiago, ele diz assim, capítulo 2, versículo 12: falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Por quê? Porque eu não posso usar desse tempo que eu vivo, desse tempo da lei da fé, do tempo da graça, para dizer: olha, já que eu sou salvo, então eu posso fazer tudo e que eu vou ser salvo. Estar debaixo da graça não é você usar desse tempo para você fazer o que bem entende, né? Com essa salvação. É você agir, é você saber que você tem um relacionamento com Deus, e que esse relacionamento é tão importante, tão precioso, que eu organizo a minha vida, que eu ajusto não somente o que está fora, mas sobretudo aquilo que está dentro de mim, para agradá-lo, para fazê-lo sorrir na minha direção, para que o amor dele se manifeste mais a mim. Eu quero dizer para você nessa noite que o amor de Deus, ele quer se manifestar mais profundo, mais íntimo com você. E o apóstolo Paulo mesmo, ele diz assim, no capítulo 8, versículo 9 de 1 Coríntios: vede que essa liberdade não venha a ser motivo de tropeço para os fracos. Por quê? Porque estamos debaixo da lei da fé, vivendo debaixo da lei da fé. Eu não estou andando na direção somente de futuro, eu estou andando na direção de voltar ao projeto original de Deus, a viver aquilo que Deus projetou para que eu vivesse, a corresponder às expectativas de Deus ao me plantar onde me plantou, a corresponder às expectativas do Senhor, de ser aquilo que Ele me fez para ser. Quando nós verificamos a vida de Adão e Eva, no Éden não havia leis, havia essa lei da fé, essa lei da confiança, que outra tradução da palavra fé é confiança, é uma fidelidade não por uma imposição, mas está mais próximo da lealdade, né? Porque é uma fidelidade pautada no respeito, na honra ao outro. Então, quando nós lemos esse texto, sob essa ótica de, olha, o justo viverá pela minha fidelidade, nós deixamos para trás essa parte meritória, né, de que, olha, é somente o que eu vou fazer, é somente aquilo que eu faço, é somente os meus esforços, a minha conduta. A lei da fé era a lei do Éden. Quando Adão e Eva ouviram Deus, quando ouviram de Deus que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, estavam ouvindo sobre essa lei, sobre a lei da fé. Deus não estava obrigando eles. Deus não ia colocar um anjo ali para impedi-los de comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. O livre-arbítrio estava dado. O homem poderia escolher. Era a lei da confiança, era a lei da credibilidade. É dar o cheque em branco e dizer assim: olha, eu confio em você. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus confia em você. Ele deposita uma confiança extraordinária em você. Ele acredita em você. Talvez você hoje não acredite tanto em você mesmo, talvez você não acredite em tantas pessoas, talvez você vive uma vida de desconfianças, mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus confia em você e quer ter um relacionamento de confiança em você. Ele deposita credibilidade em você, porque Ele te ama. A permanência da humanidade lá no Éden passava por esse crivo da confiança.
A condicionante ali do homem permanecer no Éden era ter fé em Deus, assim como Deus tinha fé nele, assim como Deus acreditava nele. Deus plantou o homem no Éden, disse o que ele deveria fazer e confiou. Assim como o Senhor faz comigo e com você. Os dons que você recebeu, toda essa porção do Espírito Santo que está sobre a tua vida, que habita em você, é uma confiança de Deus na sua vida. E além do mais, para que você confie nele, o apóstolo Paulo ele diz assim que o Espírito que nós recebemos, o Espírito Santo, esse nosso amigo, é um penhor de Deus na nossa vida. É Deus dizendo para mim, é Deus dizendo para você: confie em mim, acredite em mim, para que você tenha uma evidência de que eu vou voltar para te buscar. Jesus ele faz isso, ele deixa o Espírito dele em você, ele coloca o Espírito dele em você, ele derrama, ele enche você com o Espírito dele como uma evidência de que ele acredita em você, de que ele confia em você, que você é algo especial para ele. A humanidade desfrutaria de um relacionamento íntimo com o Criador, mas deveria andar nessa roda, deveria andar nessa direção, um relacionamento de confiança, de credibilidade. A humanidade, expressão máxima da glória do Senhor, deveria andar nessa roda, nesse caminho. Diz lá em Gênesis 2, versículo 15, que o Senhor tomou o homem e pôs no jardim para o lavar e o guardar. E o Senhor Deus pôs o homem ali dizendo: de toda árvore no jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era Deus, não era Deus impondo ao homem isso daqui, era Deus dizendo: eu não quero que você morra, mas eu quero que você esteja num relacionamento de confiança comigo. Após o pecado, deixamos de ver fisicamente Deus. Depois da queda, nosso relacionamento com Deus necessitou de um único vínculo de ligação: a fé, a confiança. Encontramos em Hebreus 11 uma grande lista de homens e mulheres que experimentaram o sobrenatural de Deus. O que tinham de excepcional? Não andavam por vista, mas por fé. O grande exemplo de Abraão, que chamado por Deus, deixou tudo para trás, e acreditou. Abraão foi chamado a sair da região onde morava, deixar sua família e ir sem qualquer instrução sobre onde ele teria morada. Saiu do meio dos seus familiares para fazer parte de uma nova família, a família da fé, a família de Deus. E por isso a Bíblia chama ele do pai da fé, do pai da confiança, do pai dessa credibilidade. Então, quando Deus chamou Abraão, não o convidou a sair somente da sua geografia e parentela, mas a sair da zona de conforto e ir à zona da confiança. O Senhor te chama nessa noite a sair da zona de conforto. Talvez até hoje você tenha vivido uma vida com Deus na vida do conforto, de achar que tudo era bom, sem passar pelo crivo da fé. Se tudo aquilo que você faz passa por esse crivo, espera aí, será que essa liberdade que eu tenho em Deus, será que ela é tão sem fronteiras assim? O relacionamento que você tem hoje com o Senhor, Ele quer te ampliar, Ele quer te aprofundar. Passa por isso daqui, pela confiança. Abraão, quando Deus o chama lá da sua casa, ele deixa um lugar de conforto, ele vai morar em cabanas, ele vai peregrinar pela terra, mas ele sabia de uma coisa: a presença do Senhor não lhe faltaria, o amparo do Senhor não lhe faltaria, os braços ternos de amor do Senhor não o desamparariam jamais. Eu quero dizer para você, meu querido, não existe lugar melhor para você estar do que os braços do Pai. Talvez você, por querer andar
por sua vista, por andar na sua confiança, por querer andar no seu achismo, você se encontra em situação em que você, quando você analisa o teu coração, você sabe que você não está debaixo da lei da fé, você está debaixo da lei dos homens, você está debaixo da lei das obras, você está debaixo da lei dos méritos próprios, debaixo dos seus esforços. E eu não sei se você já percebeu, quanto mais você tenta fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, pela lei das obras, como o apóstolo Paulo ele reflete aqui, onde está excluída essa jactância? Por que lei era excluída das obras? Quando ele diz assim, onde está, pois, a jactância, quer dizer, a soberba? E a Bíblia diz assim, o apóstolo Tiago diz assim, que a soberba, essa jactância, faz com que Deus resista-nos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. O apóstolo Paulo ele está dizendo assim, olha, como é que você exclui aquilo que te exclui de Deus, aquilo que te impede de ter uma comunhão com Deus, de andar bem com Ele? É pela lei das obras, é pelos seus méritos, é pela sua santidade, é pelas suas decisões. Não, olha, eu estou fazendo tudo isso, eu tenho essa comunhão com Deus porque eu estou fazendo isso, é meu mérito. Não. O apóstolo Paulo ele diz aqui, olha, você precisa andar debaixo da lei da fé, debaixo da lei da confiança, porque a lei das obras aqui, que o apóstolo Paulo, apesar de ser uma palavrinha tão pequena, a lei das obras aqui vai falar do que? De todo o aparato humano. Lembra lá do Éden? Quando o homem decide não ouvir a voz de Deus e andar na sua direção, quando ele decide andar nas orientações do seu próprio coração, das suas próprias obras, quando ele vem para debaixo dessa lei, debaixo da lei das obras, que debaixo dessa lei de obras aqui, nós vamos ter todo um conjunto de religiosidade, nós vamos ter todo um conjunto de ações humanas, de decisões humanas, mas debaixo da lei da fé vai estar lá o que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, aqui no capítulo 8, versículo 1 em diante, quando ele diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, que é essa lei da fé, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, que está ligada à lei das obras, que está ligada a toda a questão meritória humana, a todas as decisões humanas. Ele diz assim, porquanto que era impossível a lei aqui não se refere a essas leis que nós estamos comentando, o que era impossível a Torá, aquela ritualística toda lá do Pentateuco, porque estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Debaixo da lei da fé, exclui-se a soberba humana, de dizer, eu sou melhor do que você, eu fiz mais certo do que você, e esse é o tempo da graça. E não pense você que a graça não confunda com libertinagem, porque quando você olha lá para quando Jesus vai traçar um comparativo da lei versus a graça versus a
você siga uma ritualística para mostrar para as pessoas que servem a Ele. Não. É de que você, no seu coração, na sua verdade, na verdade que Ele conhece a seu respeito, você seja íntegro, você seja verdadeiro. Você não precise usar máscaras, você não precise fingir que é algo que você não é. Esse mesmo Calbart que eu comentei agora há pouco, ele diz assim: onde estiver a fé, aí estará a fidelidade de Deus. O justo viverá pela minha fidelidade, diz o Senhor. Não é pelos seus méritos, é pela fidelidade de Deus sobre a sua vida. Eu não sei como está a sua vida hoje, meu querido. Eu não sei como você tem andado. Eu não sei em quem você tem depositado a tua confiança. Mas eu quero te convidar nessa noite a depositar a tua confiança em Jesus Cristo, porque foi Ele quem morreu por você para te tornar justo. E quando você entrega a tua vida para Jesus, Deus deixa de te olhar como um ser humano comum. Ele passa a te olhar como alguém justo, como alguém limpo, como um ser humano novo. Toda aquela lei das obras é excluída. E Deus só vê graça, Deus só vê misericórdia, Deus só vê amor. O justo viverá pela minha fidelidade. Você está de pé hoje, não foi porque você é mais forte do que o outro, é porque o Senhor te manteve de pé. Você tem algo hoje que o outro não tem, é porque o Senhor te deu, é por causa que o Senhor foi fiel com você. Você está empregado hoje enquanto muitas pessoas não estão, foi porque o Senhor abriu as portas na tua direção, foi porque Ele foi fiel com você. Você está com a sua saúde intacta, foi porque o Senhor foi fiel, porque Ele cuidou de você, foi porque Ele cuidou da sua casa. Eu quero encerrar. Lembrei de uma história que eu ouvi. Disse que um coqueiro velho, já mais de 100 anos de idade, estava ali sendo soprado pelaquela brisa do mar, dia de calorão, dia de sol. Choveu, começou a crescer ali um chuchu perto dele. 2 semanas depois, estava maior do que o coqueiro, mais de conta, estava grandão. E o chuchu olhou para o coqueiro e disse assim: rapaz, você está aí há tanto tempo, eu já passei de você. E o coqueiro olhou para o chuchu e disse assim: olha, nesses 100 e poucos anos que eu estou aqui, eu já vi dezenas e dezenas de chuchu como você crescer e morrer. Um deu outro, não foi um mês depois o chuchu. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus não te chamou para ser chuchu, Deus te chamou para ser coqueiro. Deus não te chamou para ser monte de areia, Deus te chamou para ser como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Reinos se passaram. Essa declaração do salmista, tantos séculos depois, está lá o monte Sião. E foi lá onde o Senhor escolheu para ser um símbolo do que é a nossa Jerusalém. Onde está a tua confiança nessa noite? Pode acontecer o que for com a economia do país, pode acontecer o que for com a saúde no mundo, ou com o clima do mundo. Nós temos visto tanta polarização nesses assuntos nos últimos meses, nos últimos anos. Permaneça com a tua fé no Senhor. Os que confiam no Senhor
são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu quero convidar você na sua casa a se colocar de pé e entregar toda e qualquer situação